Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma reunião do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital Servidor Público Estadual, do IANSP. Hoje aí um prazer recebendo o meu grande amigo Rogério Silveira. Rogério, para quem não conhece, é um neurologista que se desviou para o bom caminho da terapia intensiva. E, obviamente, isso fez do Rogério aí uma liderança em neurointensivismo, já sendo parte aí do Comitê Científico de Neurointensivismo da AMIB, do curso do CITIM, um longo histórico, é uma pessoa que tem uma experiência de muitos anos no manejo de paciente crítico, paciente em terapia intensiva e paciente neurocrítico, especialmente. Portanto, alguém que tem muita propriedade para falar para nós sobre o manejo da hipertensão intracraniana, e eu agradeço muito, Rogério, aí, pela tua gentileza de estar aqui conosco hoje. Bom, a tela é sua, fique à vontade aí para compartilhar a sua tela, para você começar a sua apresentação. Bem, antes de mais nada, preciso agradecer as palavras do Edelon e explicar que o Edelon, na verdade, é muito mais do que um amigo. Para mim, funciona como um símbolo, uma pessoa que a gente se espelha, que a gente tenta copiar, tenta aprender. Talvez não. Certamente o Edelon para mim, pelo menos, a pessoa que eu mais admiro em terapia intensiva, é a pessoa que me ensinou a gostar de vinho. Eu não gostava muito de vinho. O Edelon foi uma pessoa que me iniciou nesse mundo. Bom. É um bom currículo. Obrigado, Edelon, pelo convite também, a todos vocês aqui presentes. E Edelon pediu para que eu apresentasse o tema manejo da hipertensão intracraniana. Eu sou neurologista, como o Edelon falou, neurologista de formação. Eu era um neurologista raiz e um intensivista Nutella durante muitos anos, durante 10 anos, nos primeiros 10 anos de carreira médica. Eu me considerava um neurologista raiz e dava um plantãozinho de terapia intensiva. Até que, em um determinado momento, a terapia intensiva começou a crescer dentro do meu coração e hoje, sem a menor dúvida, nos últimos 20 anos, eu me tornei um intensivista raiz e um neurologista Nutella. Hoje eu dou mais bronca e chamo mais atenção dos neurologistas que trabalham comigo do que realmente eu não fico mais tanto na linha de frente da neurologia. Faço consultório uma vez por semana. Eu sou neurologista intensivista, sou titulado, eu chefio 2 unidades. Aqui está errado no meu currículo, eu sou ex-presidente do comitê de terapia intensiva, não sou mais desde janeiro, não sou mais o presidente, e tenho uma boa experiência com pacientes com terapia intensiva neurológica, especialmente hipertensão intracraniana. Vamos à frente. Para essa aula, logicamente, considerando que o paulista é um ser humano dentro do Brasil mais atualizado, mais focado no que é de novo, então eu usei uma aula que eu já havia apresentado no congresso, mas eu tive a preocupação de procurar no PubMed, no UpToDate, fiz uma breve revisão se tínhamos algum guideline novo. Não temos nenhum guideline novo esses últimos 3, 4 anos. Muito do que eu vou apresentar é baseado no Brain Trauma Foundation, que é a publicação de 2016, setembro. Também peguei alguma coisa da Neurocritical Care, de 2017. Também vou usar algumas informações do livro do Elko. Elko talvez o maior neurointensivista que
exista no mundo, é uma pessoa que tem uma base em terapia intensiva neurológica no mundo todo, especialmente em assuntos relacionados também à morte encefálica e a monitoração de pressão intracraniana. Usei também essa fonte, o update, e eu gosto desse slide porque eu fui apresentar esse congresso em outubro de 2019. Foi aonde, Ederlon? Tu lembra? Não sei se o Ederlon está online. Mas Então, assim, foi de 2019, foi online já, não? Não foi. Foi um pouquinho antes. Eu sei que a aula que eu ia apresentar no congresso era em 2019, eu não me lembro onde foi mais. Caramba, congresso. Bem, o fato é que na véspera, assim, antes-véspera da minha apresentação de hipertensão intracraniana, saiu esse consenso, uma conferência de Seattle, e eu não minha aula estava totalmente pronta, e 2 dias antes da minha apresentação no Congresso Brasileiro me sai essa publicação. E isso ferrou comigo, literalmente. Caramba, tive que passar a madrugada revendo os slides, e esse consenso de Seattle foi, na verdade, uma crítica ao Brain Trauma Foundation. O Brain Trauma ele não usou um fluxograma na condução do paciente com hipertensão intracraniana. Ele pegou os temas e secou cada tema, falando sobre os níveis de evidência, o que deve ser feito ou não, mas não organizou em formato de organograma, de fluxograma. E essa conferência de Seattle pegou os grandes líderes e transformou muito do que se apresentava no Brain Trauma Foundation numa forma de atendimento passo a passo. E eu vou apresentar esse passo a passo da Conferência de Seattle. Bem, em relação à hipertensão intracraniana, é sabido que o trauma cranioencefálico é a principal causa de morte e capacitação dos pacientes com trauma, de uma forma geral, em todo o mundo. É um paciente jovem, infelizmente, o paciente mais jovem. A mortalidade é muito elevada nos pacientes que têm um trauma grave. E o trauma grave é caracterizado quando ele apresenta uma avaliação do Glasgow menor ou igual a 8, menor do que 9. Todo TCE que chegar à emergência, que tem um Glasgow menor do que 9, é considerado TCE grave, e a mortalidade de cara é próxima de 40%. Uma questão que sempre é um motivo de discussão, especialmente nos hospitais mais simples, quando monitorar a pressão intracraniana. Não dá para falar sobre como tratar a hipertensão intracraniana se eu não for monitorar. E o que o Brain Trauma Foundation fala na sua publicação, na sua última publicação de setembro de 2016? Todo paciente com TCE grave, ou seja, Glasgow menor do que 9, e que tenha uma tomografia. Só lembrando que a tomografia deverá ser realizada após a estabilização clínica do paciente com TCE grave. Então, isso aqui é uma foto. Minha primeira foto de paciente neurocrítico é essa foto aqui é de 1991, da época do Ederlon. O tubo, vocês notam pelo tubo que é uma foto bem antiga. Então, o TCE grave, que tenha, depois estabilizado, levado à tomografia, a tomografia mostrar alguma lesão aguda, deverá ter a pressão intracraniana monitorada. Essa é a recomendação da Brain Trauma Foundation. Se o paciente tem um traumatismo cranioencefálico grave, ou seja, Glasgow menor do que 9 e trauma, e a tomografia de crânio for normal, sem nenhuma alteração aguda, só lesões antigas, eu preciso de pelo menos 2 ou mais fatores, entre os quais idade superior a 40 anos, pressão sistólica menor do que 90, ou uma postura patológica, postura ao estímulo álgico ou espontaneamente, o paciente decortical descerebrado. Diante de 2 ou mais desses fatores, mesmo com tomografia de crânio normal, a recomendação da Brain Trauma Foundation é que seja colocado um catéter de PIC. Catéter de PIC, os mais antigos, que talvez conheçam o catéter subdural, mas como padrão, ouro, a gente vai sempre considerar o catéter intraventricular, porque além de medir a pressão intracraniana, tem o
possibilidade de retirar líquido, um dos componentes da caixa craniana, que vai levar a uma diminuição da pressão intracraniana. Quando o ventrículo está colabado, um edema difuso, um procedimento difícil de se colocar um catéter dentro, o catéter intraparenquimatoso com muita frequência no cenário do trauma, será utilizado. E o que é hipertensão intracraniana? Qual é a definição que está no Pai dos Burros, no Brain Trauma Foundation? Ele cita, no seu texto, que a pressão intracraniana normal varia entre 10 e 0 milímetros de mercúrio. Quando vocês forem pegar essa publicação, esse livro, as referências 4 e 5 são referências da década de 60 e 70. Vocês terem uma noção do quanto tempo que esse tema não é revisto. Mas se considera, como regra geral, entre 12 e 15 é também um valor aceitável. Mas o Brain Trauma recomenda que pressão normal intracraniana entre 0 e 10 milímetros de mercúrio. E, nessa publicação, nesse guideline, toda vez que a pressão intracraniana estiver acima de 22 milímetros de mercúrio, esse valor está relacionado ao aumento de mortalidade. A sensação que eu tive revendo hoje mais cedo, eu cheguei a umas 2 horas aqui, revendo, esperando que algum paulista me faça alguma pergunta que me pegue de calças curtas, mas não vai pegar, não. Porque a maior parte das publicações ainda utilizam um valor de 20 milímetros de mercúrio. Agora, uma atenção especial, não é um valor isolado, 20 ou 22 milímetros de mercúrio, mas a manutenção da pressão intracraniana acima de 22 ou 20 milímetros de mercúrio, por mais do que 5 e 10 minutos, deverá causar no plantonista, no rotina, no diarista, um mal-estar. Opa, isso aqui aumenta a mortalidade. Então, TCE grave, em que a pressão intracraniana permaneça acima de 22 milímetros de mercúrio por um tempo um pouquinho maior do que 5, 10 minutos, tem impacto na mortalidade. Agora, observem esse nível 3 de evidência. A combinação dos valores da pressão intracraniana e achados clínicos e tomográficos deverão ser utilizados na tomada de decisão. Então, por favor, parem de olhar isoladamente o valor da pressão intracraniana. Parem de olhar isoladamente o valor da pressão de perfusão cerebral ou da PAM. Não, olhem o paciente como um todo. Analisem a tomografia, usar sempre multiparâmetros. Não é incomum que o cateter de pressão intracraniana, depois de 3, 4 dias, ele perca o calibre. Se o paciente estiver bem, a tomografia de crânio de controle estiver ótima, já com o cisterna de base abrindo, gente, não considerar isoladamente esse valor numérico. Considerar o contexto clínico, utilizar multiparâmetros na tomada de decisão. E o que esse guideline de Seattle, esse consenso de Seattle, fala em relação a tratamento da hipertensão intracraniana? Ele recomenda 3 níveis, um tratamento hierárquico: tratamento de primeira linha, tratamento de segunda linha e tratamento de terceira linha. E também fala sobre o tratamento zero, do tempo zero, ou seja, independente do paciente que esteja com cateter de PIC, independente de que ele esteja com hipertensão intracraniana, todo paciente grave com TCE que chegar à emergência, quais são as intervenções esperadas? Que esse paciente vá para o CTI, que ele, se é um TCE grave, o Glasgow é menor do que 9, que ele esteja entubado em ventilação mecânica, que haja uma avaliação seriada do status neurológico e da reatividade pupilar, ou seja, que seja feito um neurocheck de forma seriada. Aí vão perguntar de quanto tempo? Não sei te dizer, depende do quanto vocês tiverem a percepção de que o paciente possa piorar. Talvez de hora em hora, de 2 em 2 horas, mas que seja feita a avaliação seriada de qualquer paciente neurológico grave com trauma que chegue à emergência. A cabeceira deverá estar centrada e a 30, 45 graus. Vale uma observação aqui. Um dos grandes nomes da terapia intensiva neurológica do Brasil, o professor Júlio Cruz, falecido, infelizmente, mas um grande
grande referência nacional em termos de publicações de terapia intensiva neurológica. No serviço dele, todo o TCE, os pacientes utilizavam colar cervical. E eu lembro de uma ocasião, isso deve ter uns 20 anos, eu perguntava por que todo mundo estava com colar cervical, se todos estavam com TRM. Ele falava que não, era a melhor forma de que ele utilizava para manter a cabeça centrada e relativamente estendida. E o colar não batia no jugular, então não comprimia o jugular. Então, todo paciente do Júlio Cruz, ele mantinha com o colar cervical, porque mantinha aquela cabeça reta e levemente estendida, que era a melhor posição para drenagem do sangue do segmento cefálico. Eu lembro de ter perguntado, mas é lesão de pressão? Os pacientes de colar cervical não causam lesão de pressão? Não, não. O colar cervical só fica durante 24, 48 horas. Porque se eu não resolver uma hipertensão intracraniana em 24, 48 horas, o paciente vai morrer. Eu levei anos para digerir essa informação e hoje eu faço isso. TCE grave com hipertensão, colar cervical. Começou um comentário histórico. Esse paciente deverá ter uma analgesia e sedação, objetivando conforto. Eu não sei qual é a pressão intracraniana nesse momento, mas eu quero esse paciente com analgesia. Eu defendo muito no cenário do trauma, do TCE, do politrauma, com fratura exposta, fratura de costela. Esses pacientes têm muita dor. Então, a analgesia tem que ser uma prioridade e eu gosto muito da ketamina. Eu sou apaixonado pela ketamina, que desliga o botão da dor. Mas, independente se o serviço de vocês for utilizar ketamina, fentanil, ou fentanil, remifentanil, não importa, mas tem que ter uma boa analgesia. Esse paciente tem que ter um BPS, um cipote de 0 nesse primeiro momento. Eu vou sedar ele de acordo com a agitação e com a sincronia com o ventilador, eu vou titular o sedativo, de preferência nesse paciente. O Propofol é uma ótima droga, que é uma droga que eu posso suspender e reavaliar ele em poucos minutos sem manter o paciente sedado depois que eu suspendo o Propofol. Essas são as intervenções esperadas na chegada do paciente com TCE grave sem monitoração. E as intervenções recomendadas é acesso venoso profundo, uma linha arterial, capnógrafo, TCE grave, capnógrafo, em todos os pacientes. Anticonvulsivante está fora de moda, vou falar para vocês. Se for utilizar, mantenha só por uma semana. Hemotransfusão. Se a hemoglobina ficar abaixo de 7, sangue no caboclo. Vou manter uma hemoglobina acima de 7. Fiquem de olho na diurese. Esse paciente pode fazer tanto diabetes insípidos quanto secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Então, cheque a anatomia. O que mais? Linha arterial e saturação, sempre maior ou igual a 94. Eu acho que essa informação talvez mude com o passar dos anos. Foi demonstrado que uma saturação arterial acima de 96, 98 aumenta a mortalidade e morbidade dos pacientes coronariopatas. Provavelmente o cérebro vai ser igual. Então, talvez a saturação um pouquinho menor do que 94, mas a recomendação atual é que fique pelo menos em 94, em todos os doentes com trauma grave, sem monitoração da PIC. Essa falta lá do serviço, nossa fisioterapeuta de olho fixo no doente, preocupada se ele está bem acoplado à prótese ventilatória. Isso aqui é uma foto lá do nosso serviço, com morro de orgulho. Colar cervical colocado, apesar de não ter nenhum TRM, paciente com... Até está muito elevada essa cabeceira, tem que refazer essa foto. Pode ser um pouquinho mais baixo, 30 graus, 30, 45 graus. Tá boa. Linha arterial, óbvio, todo paciente com TCE grave tem que estar com uma linha arterial. E o que o Brain Trauma Foundation fala em relação aos níveis pressóricos? Paciente de 50 a 69 anos, uma pressão sistólica maior ou igual a 100. Se o paciente tiver entre 15 e 49 anos, ou mais do que 70 anos, essa pressão sistólica deverá estar acima de 110. Então, esses dois valores chaves, acima de 100 ou acima de 110, todos os pacientes com TCE grave. O que ele fala, o Brain Trauma, em relação à pressão de perfusão cerebral? Entre 60 e 70. Nos livros velhos, encebados, eles falavam em pressão de perfusão cerebral acima de 70, 80. Só que isso foi demonstrado que a manutenção agressiva de valores de pressão de perfusão cerebral acima de 70 levavam a maior congestão pulmonar, maior
quantidade de pacientes com pulmão neurogênico. Então, não é uma recomendação mais vigente. Pressão de perfusão, ou seja, PAM menos PIC, tem que ficar entre 60 e 70. E quais são os tratamentos de primeira linha? Coloquei o cateter de PIC agora, fiz todas aquelas intervenções recomendadas, o tempo zero. Chegou o paciente com PIC de 22 por mais do que 5, 10 minutos. Quais são as medidas de primeira linha para reduzir a pressão intracraniana? Segundo o consenso de Seattle, eu vou observar a PAM menos PIC, tem que ficar entre 60 e 70. Eu vou ajustar essa analgesia, que ele fique com um BPS no cipote de 0. Eu vou aumentar a aceleração para que o paciente não fique se movimentando, fique totalmente relaxado. RAIS menos 5. Eu quero esse paciente. Se está com hipertensão intracraniana, eu quero ele com RAIS menos 5. Insisto no uso do Propofol e na analgesia. Eu gosto muito da ketamina, porque esses pacientes politraumatizados muitas vezes estão hipovolêmicos. E o Propofol e outros medicamentos poderão abaixar a pressão arterial. Então, a ketamina é uma boa droga nesse sentido. Então, analgesia e sedação, RAIS menos 5. Não vou hiperventilar o paciente, mas eu vou objetivar uma capnometria me dando um valor entre 35 e 40, em média. Vou fazer manitol, sim, 1 grama, uma dose única. Aqui, muito entre nós, vamos falar baixo, o pessoal não escutar. Eu tenho usado cada vez mais a solução salina hipertônica no lugar do manitol. Porque o manitol muitas vezes está cristalizado. Não tem me dado, eu tenho tido azar com o uso do manitol nesses últimos anos. Tenho usado cada vez mais a salina hipertônica, sempre em bolos, tá? Nunca intermitente, nunca em infusão contínua. O que eu uso mais de solução hipertônica é o NaCl a 20%, 0,5 ml por quilo, acesso central e dose única. Se tiver com uma PIC com catéter dentro do sistema ventricular, eu abro a torneirinha e deixo drenar à vontade. Eu não vou ficar abrindo e fechando como eu fazia antes. Antes de 2017, eu abria e fechava até baixar a pressão. Agora não. Agora eu abro e ajusto a minha bolsa, o meu nível de drenagem, em torno de 20, 22. E não mexo mais. A manipulação do sistema de DVE tem que ser o menor possível. Não se mexe, não se fica manipulando. Se abre e deixa aberto. Ok? Se for fazer anticonvulsivante por uma semana, e no serviço que tem a disponibilidade, a eletrocefalografia contínua. Não melhorou? Meu amigo, leva para a tomografia. Uma coisa que não é muito falado no artigo, mas que é muito discutido hoje nas mesas de neurointensivismo, eu tenho que abaixar essa pressão intracraniana nas primeiras horas, nas primeiras 12 horas no máximo. Se eu, com as medidas iniciais de primeira linha, não resolvi, faça uma tomografia. Talvez tenha um hematoma extradural, um subdural, uma contusão enorme, vai precisar ser abordado. Então, se eu não resolvi com as medidas iniciais, leve o paciente para a tomografia. Estabilizem ele e leve para a tomografia. Bem, não tinha nada na tomografia. Quais são as medidas de segunda linha recomendadas pelo consenso do Seattle? Talvez uma hiperventilação leve, entre 32 e 35. E aqui tem um dado bem legal. O uso de bloqueador neuromuscular nos pacientes adequadamente sedados, se eficaz. Ou seja, eu faço um bolo de bloqueador neuromuscular, se a pressão intracraniana cair, eu mantenho ele. Se não cair, eu paro com o bloqueador neuromuscular. Isso tinha que ter funcionado também nos pacientes COVID. Não tem porquê usar como regra hipertensão intracraniana, vou fazer bloqueador neuromuscular em todo mundo. Não. Mesma coisa no COVID. Se eu fiz um bolo, eu bloqueei, e os parâmetros ventilatórios não melhoraram em nada, não tem por que eu manter o paciente com bloqueador neuromuscular. Isso é bem discutido nesse artigo. Se eu fizer bloqueador neuromuscular no paciente com hipertensão intracraniana e a pressão intracraniana não abaixar, não mantenho o bloqueador neuromuscular. E outra observação bem legal nessa publicação em relação ao desafio da manipulação da pressão arterial média. O paciente está lá, com hipertensão intracraniana, eu já fiz as medidas todas de primeira linha, testei o bloqueador neuromuscular, não adiantou nada, mantendo uma PIC de 28. Não mexo em nenhum outro parâmetro e vou aumentar as aminas vasoativas
para que a pressão arterial média suba pelo menos 10 milímetros de mercúrio por 20 minutos. Se a PIC melhorar, se a pressão de perfusão cerebral melhorar, opa, eu vou manter esse vasopressor, o volume, com essa pressão arterial média acima de 10. Se não melhorar, eu dou um passo atrás, eu não mantenho. Então, eu faço o desafio do aumento para ver se tem uma autorregulação intacta cerebral. Se tiver, isso vai acontecer em torno de 50% a 55% dos pacientes. Eu vou aumentar a pressão arterial média e ele vai melhorar a pressão de perfusão cerebral, vai diminuir a PIC. Mas é fazer o teste, não é para fazer isso de rotina. Teste. 20 minutos. Passou 20 minutos, não melhorou nada, diminuam a dose da noradrenalina, da dobuta, o que for utilizado. Essa é a recomendação do tratamento de segunda linha dos pacientes que não melhoraram com a primeira linha e com hipertensão intracraniana. Opa! Eu estou fazendo um neurocheck de 2 em 2 horas e observo que, de repente, a pupila esquerda dilatou e não reage à luz. Isso é uma evidência de herniação. Assim como a piora do Glasgow ou uma postura motora patológica, isso tem que causar desconforto para um bom intensivista. Ele deverá olhar isso, opa, alguma complicação intracraniana está acontecendo, eu vou levar ele para a tomografia o quanto antes. Se a tomografia não mostrar nada que seja drenável, não dá para fazer nada em relação àquela lesão, eu penso no tratamento de terceira linha. Nesse momento, eu espero que o bom intensivista já esteja com prurido periumbilical. Eu espero que meu querido amigo Edelon esteja com espasmo esfincteriano nesse momento. Porque os tratamentos de terceira linha é um tratamento que não tem grande eficácia em termos de mudança de mortalidade e morbidade. Mas é o que nós temos para hoje, é o cardápio. É quando você chega em casa, só tem arroz e ovo. É o que tem nessa situação em que eu não consegui controlar a pressão intracraniana, com medidas de primeira linha, nem com medidas de segunda linha. Em relação ao coma barbiture, está meio fora de moda o coma barbiture. Antigamente, a gente usava doses cavalares de tiopental, objetivando o padrão eletroencefalográfico de surto-supressão. Isso não é mais recomendado. Foi demonstrado que causa depressão cardíaca, causa aumento de parada do movimento ciliar. Esses pacientes todos morrem. Talvez o tiopental volte nos próximos anos como uma droga, não com as doses que a gente usava antigamente, na época que eu tinha cabelo preto. Não, talvez com uma dose menor. Mas é recomendado o tiopental quando não tem uma situação paciente estável, do ponto de vista hemodinâmico, eu não tenha conseguido controlar a pressão intracraniana. É uma opção terapêutica, mas não nas doses tão elevadas que levassem a surto-supressão no eletroencefalograma. Em relação o que o Cochrane fala sobre o tiopental, a conclusão do Cochrane é que não parece que melhore o prognóstico, o uso do tiopental nos pacientes neurocríticos com TCE. Cranectomia descompressiva. Bem documentado já que a retirada bifrontal da calota craniana não deverá ser feita. Não melhora o prognóstico, não melhora a morbidade nem a mortalidade. Mas, quando indicada, ela deverá ser extensa, com 15 centímetros de diâmetro. Tem que arrancar toda a calota. E também duroplastia. Isso faz com que muitas vezes se salve o paciente. Não adianta indicar uma cranectomia depois de 2 dias, 3 dias de hipertensão intracraniana. Isso tem que ser definido nas primeiras 12, 24 horas. Então, indicar a cranectomia descompressiva depois de 2, 3 dias não vai ter nenhuma indicação, não vai mudar em nada o resultado. Hipotermia, essa aqui é uma foto histórica minha, aqui, olha, bonitão aqui. O professor Peter Andrews foi visitar lá nosso serviço. Aqui foi uma unidade neurointensiva que a gente montou no Getúlio Vargas na década de, 2000 e... Olha como a Rosane Goldwasser estava linda aqui. Eu era apaixonado. 2013, por aí. Por aí. O professor Peter Andrews perguntou se poderia andar na minha. Tinha uma Harley Davidson, ele deu uma corrida que eu achei que ele fosse morrer com a moto. Certo? Ele estava muito empolgado com o Aeroterm nessa época
E, infelizmente, o resultado foi ruim, não deu certo, não. A hipotermia não mudou o prognóstico, não deu frutos, apesar de toda a nossa empolgação. E nosso antepenúltimo slide, nessa publicação de Seattle, é bem legal esse slide, eu gosto sempre de usar ele. Não façam manitol em infusão contínua. Não façam manitol de 4 e 6 horas. Não façam drenagem licórica por punção lombar. Não tem espaço para furosemida no tratamento da hipertensão intracraniana e nem no uso do corticoide, estudo CRUSH. Não façam de rotina hipotermia no atendimento inicial. Se for utilizado só na fase 3, quando não conseguir resolver por nada. E aqui entre nós, não vai adiantar em nada. Então, não façam hipotermia. Altas doses de propofol. Hiperventilação, objetivando PCO2 abaixo de 30, como o falecido Júlio Cruz fazia. Não tem evidência nenhuma. E nem forçar uma pressão de perfusão acima de 90, vai aumentar só a congestão pulmonar, o paciente vai ficar cheio que nem uma bola e não vai melhorar em nada o prognóstico. Esses 2 últimos slides são slides de um serviço que eu não vou dizer que é o meu, porque eu fico com vergonha de mostrar. A torneirinha, que seria o ponto zero, não pode ficar muito abaixo. O ponto zero ser o nível do método aditivo externo, que inverteram aqui, botaram nível de drenagem, então esse paciente drenando direto. Isso é um erro muito comum no manejo do paciente com DVE. Inclusive, uma falha nossa, a gente tinha que ter mais aulas práticas sobre o manejo do DVE do paciente neurocrítico. Isso aqui é um erro grosseiro, o paciente está drenando o nível 0. E o último slide é um outro erro que acontece até hoje, gente, eu fico com vergonha disso. Mas a enfermagem, a equipe técnica vai levar o paciente para a tomografia, vai dar banho, eles abaixam a cabeceira, levantam a cabeceira, e isso faz com que o líquor saia e entre por dentro do sistema ventricular, e o paciente muitas vezes complica com ventriculite. Então, tem que haver um treinamento multiprofissional no manejo do paciente com DVE. Vai dar banho, vai abaixar a cabeceira, fecha o sistema de drenagem, um clipezinho, vai levar para a tomografia, fecha nesse momento, para poder manipular, para que não haja um fluxo para dentro e para fora do sistema ventricular. Queria abrir perguntas agora, discussões a vocês. Esse era o nosso último slide. Rogério, parabéns aí pela apresentação. Vamos deixar aí um pouquinho à vontade o pessoal para fazerem perguntas, enfim, mas eu vou estimulando aqui o pessoal com as perguntas. Você citou o Júlio Cruz aí várias vezes. O Júlio Cruz, eu era fã dele certamente, demais. Pois é, mas o Júlio Cruz alguém, um mito no neurointensivismo. Ele tinha as suas posições aí folclóricas, etc., enfim, mas muita coisa que ele advogou, a gente até hoje faz. Mas você faz meio en passant, e eu queria que você reiterasse um pouquinho uma coisa que o Júlio Cruz era muito fã, que era em relação à questão de avaliação de perfusão cerebral, principalmente avaliando relação oferta-consumo de oxigênio. Ele era um fã da monitorização da saturação venosa de oxigênio em bulbo jugular, né? E que é uma coisa que a gente acabou deixando de lado. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, acerca do que era bom disso, por que não bom, enfim, até para contextualizar a turma mais jovem. Boa. O bulbo jugular, eu não sei se ainda tem as mesas pró e contra, sempre tem uma mesa pró e contra bulbo jugular. Eu funcionei muito bulbo jugular. E eu confesso aqui muito entre nós que eu não funciono já há uns 5, 10 anos com um bulbo jugular. Mas foi uma técnica de monitoração que foi muito utilizada. Ainda é. Você usa
aí em São Paulo com servidores? Não, eu também tenho mais de 10 anos que não monitoro ninguém com bulbo jugular. Chegamos até uma época a ter os catéteres de monitorização contínua, mais ou menos junto da época do Rivers, com a saturação venosa central, tinha o catéter para bulbo jugular. Eu cheguei a monitorizar continuamente alguns pacientes, mas é uma coisa que muitos anos não. A gente não tem usado mais. Agora, uma coisa que mudou, pelo menos para mim, isso já era sabido, mas não muito estabelecido, é não utilizar um monitor, um valor isolado ou um monitor isolado na tomada de decisão. Sempre considerar não só a pressão de perfusão, mas considerar também a pressão intracraniana, a pressão arterial, quadro clínico. Parar de sedar os doentes, a gente seda muitos doentes. Há uma lenda de que pacientes com TCE tem que estar com Heisman de 5. Não, com hipertensão intracraniana que a gente objetiva um Heisman de 5. Você não ceda os pacientes? Não. Eu não cedo mais os doentes? Não cedo. Se tiver com hipertensão intracraniana, beleza, a gente vai sedar. Mas se não tiver com hipertensão intracraniana, precisa acordar. Tem uma regra em pós-op de neurocirurgia que o paciente tem que sair do centro cirúrgico melhor do que entrou. Ele entrou no centro cirúrgico para resolver um problema, ele tem que sair melhor. Descansar o cérebro não existe. Vamos deixar ele 2, 3 dias com propofol, com midazolam. Isso não existe, não tem nenhuma base científica de deixar o cérebro descansando para recuperar melhor. O que acontece é que normalmente eu vou perder a capacidade de fazer um neurocheck sequencial, eu não vou identificar um hematoma expansão, eu não vou identificar um estado de mal epilético, porque eu estou sedando o doente e fica mascarado o exame clínico. Então, não sedar e não usar só o valor numérico da pressão intracraniana, não usar só o valor do bulbo jugular, não usar só o eletroencefalograma. O paciente está em estado de mal epilético. Já escutei isso. Eu recebi uma mensagem do eletro contínuo, olhei para o paciente conversando, batendo um mau papo, totalmente lúcido e orientado. Não, está em estado de mal epilético. Quer saber? Tira o eletro todo. Pronto, acabou. Não tem mais estado de mal epilético. Então, cuidado em considerar uma monitoração isoladamente como definidora de conduta terapêutica. Não é só a pressão intracraniana, mas é o quadro clínico, a tomografia, o bulbo jugular, conjunto de fatores. Qual é a pressão de perfusão ideal? Não sei, vai depender de cada paciente. Os valores isolados não são mais defendidos. Vai ser contextualizado diante do quadro clínico. Rogério, a Rebeca fez uma pergunta ali, eu vou dar uma ajustada na pergunta da Rebeca, até para ficar mais interessante para você responder. Você já reiterou que você vai avaliar multiparâmetros para tomar suas decisões, né? Como é que está o paciente clinicamente, pressão de perfusão, hipertensão intracraniana ou não, tomografia, etc. Eu te pergunto, que achados tomográficos te deixariam um pouco mais incomodado a ponto de que você decidisse manter um pouco mais a sedação do paciente? Tem algum dado da tomografia que seja tão importante que te leve a isso? Boa pergunta. Bem, antes de responder, novamente, não recomendo sedar de rotina do paciente com TCE, a não ser que ele esteja muito agitado em relação à ventilação mecânica, se tem sido acabado de ser entubado, que é muito agressivo, pode ser que eu cedo, que eu faça uma sedação. Então, mas como regra geral, não é para sedar. 2, se eu encontrar na tomografia, tem uma escala de Marshall, que é uma escala bem conhecida em relação ao trauma cranioencefálico. Nós apresentamos isso no congresso em relação ao desvio de linha média e prognóstico. E nós notamos no trabalho nosso, foram 38 pacientes, que o desvio de linha média tem um número mágico, 5 milímetros. A escala de Marshall valoriza muito 5 milímetros. E no nosso trabalho a gente mostrou que era, na verdade, 4 milímetros que mudava muito o prognóstico. Mas, independente se for 4 ou 5, o desvio de linha média é um fator importante, assim como as cisternas de base. Se tem líquor, na doutrina de Mauro Kelly, nós temos 3 componentes dentro da caixa craniana: cérebro, sangue e líquido. São os 3 principais.
Se tem um hematoma, um edema, um tumor dentro da casca craniana, o volume final tem que ser, fica o mesmo, se tiver expandido alguma coisa. Mas se fica o mesmo, porque alguma coisa saiu. E a primeira coisa que costuma sair é líquor. Então, quando eu olho uma tomografia e observo que o líquor que deveria estar dentro da casca craniana não está lá, isso me causa preocupação. Então, se eu olho os fluxos corticais, não tem líquor entre os fluxos corticais, eu olho o tronco, não tem líquor em volta do tronco. E, além disso, eu tenho um desvio de linha média acima de 5 milímetros, eu vou ficar tendenciado a sedar esse doente e deixar ele apagado. Então, essas duas coisas, cisternas de base, líquor no subcortical e desvio de linha média. São as três coisas que me causam desconforto especial ao olhar uma tomografia na fase inicial. Respondi? Perfeito. Ah, sim, com certeza, excelente. Muito bem. Matheus, você levantou a mão aí, pode fazer sua pergunta. Rogério, parabéns pela aula aí, fantástica, muito boa, como sempre. Suas aulas são muito didáticas aí para a gente aprender. A gente tem vários residentes participando aqui da aula também, e aí eu queria que você comentasse sobre monitorização, na verdade, intracraniana, que é o que a gente estava conversando, especificamente sobre os catéteres de PIC. A gente sabe que, na verdade, o ideal, o melhor de todos é o intraventricular e tudo mais, mas, eventualmente, alguns pacientes que são submetidos a exérese de tumores ou algumas outras doenças que vão para a neurocirurgia, eventualmente o neurocirurgião não deixa o catéter intraventricular, ele deixa um intraparenquimatoso ou subdural. Eu queria só que você falasse um pouquinho das diferenças e da diferença de acurácia dos métodos de monitorização de PIC. Boa. Esse é um assunto que eu gosto em especial. Se vocês pegarem os trabalhos de Lundberg e análise de curva, se vocês tiverem acesso às fotos, vocês vão ficar apavorados. Para começar, o que é o zero da pressão intracraniana? Ele analisava o cucuruco da cabeça. Então, os trabalhos de Lundberg eram sempre com ponto zero, a parte mais alta da cabeça. Depois se mudou para o meato auditivo externo. Aí a pressão de perfusão, como é que se analisa? PAM menos PIC, mas qual é o ponto zero da PAM, qual é o ponto zero da PIC? Porque antigamente a cabeceira era 0 grau, então era igual. Só que isso mudou nos últimos 10 anos, quando a gente começou a botar todo mundo a 30 graus. Então, em relação ao cateter intraparenquimatoso intraventricular, para começar, o ponto zero mesmo, meato auditivo externo, e o ideal que você use como pressão de perfusão e PM menos PIC, o mesmo nível, ou a cabeceira 0 grau, ou sim, grau. E a diferença maior, de fato, é a possibilidade de drenar líquido quando tem intraventricular. Isso que você falou é muito real. Na prática, TCE grave com edema difuso, o neurocirurgião não consegue colocar. Agora, se no dia seguinte o paciente está ainda... O ideal do TCE grave, você repita a tomografia com 6, 12 horas. Tá? O paciente que tenha condições de ir à tomografia. Tem um viés ruim do Alberto Torres, nessa época de ouro nosso, 2019, a gente tinha tomógrafos portáteis. A gente levava a tomografia na beira do leito, botava a tomografia e fazia a tomografia. Então, não tinha essa preocupação de deslocar o paciente para a tomografia. E se o ventrículo abrisse, a gente pedia para trocar. Mas aqui entre nós, pouquíssimas vezes isso aconteceu. Talvez 1 ou 2 vezes nesses anos todos. Colocou cateter intraparenquimatoso, você perde a possibilidade de tirar líquido e você vai usar o valor da PIC intraparenquimatosa como se fosse intraventricular, só que eu não vou poder drenar líquido. O ponto zero é o mesmo, manipulação toda igual. Não faz antibiótico profilático, não existe isso. Tá? E lembrando que o fibra óptico, depois de 3, 4 dias, ele vai descalibrando. Mesmo, não importa nem que descalibre. Se você não resolve a hipertensão intracraniana em 3 dias, o paciente está morto. Acho que esse é o principal fato, na verdade. A hipertensão intracraniana tem que ser resolvida de uma forma agressiva e rápida, na verdade. Obrigado, Rogério. Igual resolução de choque. Se você não resolve em 12, 24 horas, já era. O Rogério, aqui no bate-papo tem vários elogios. Júlia, Mônica, Bruna, Brena, Thaís, todo mundo aí foi elogiando a aula, enfim. A Michele faz uma pergunta em relação à meta de natremia.
no TCE grave e paciente com hipertensão intracraniana? Bem, a gente até comparava com o bacalhau antigamente. Né? Um paciente com o TCE seco e salgado. Cuidado com a hiponatremia, que é você vai encontrar aí de 20% a 30% dos pacientes com hiponatremia, é ruim. É bom que esse paciente mantenha uma osmolaridade mais alta, em torno de 285 a 305. Essa osmolaridade é algo que a gente deseja nos pacientes com hipertensão intracraniana. Então, o sódio mais alto, a partir de 145, é um bom sódio. O paciente está com 150, pô. Primeiras 24 horas, TCE grave, tá bom, deixa ele salgadinho, não tem problema não. Deixa ele com sódio mais alto um pouco. Não deixe hiponatremia, não faça solução de hidratação hipotônica, nada de soro glicosado, solução salina isotônica como padrão. E podendo monitorar a osmolaridade, manter entre 285 até 305 de osmolaridade. Eu acho que essa é uma mensagem importante. A gente tem que temer muito mais a hiponatremia do que a hipernatremia. Às vezes eu vejo uma preocupação oposta a isso. Então, a hiponatremia é muito mais deletéria. O Rogério, aqui tem uma pergunta da Maria Carolina em relação ao momento de você retirar a monitorização invasiva da PIC. Acho que, de alguma forma, você comentou isso nas entrelinhas, mas é melhor dar uma ênfase aí. Boa. Bem, qualquer dispositivo invasivo, depois de 24 horas, você não serviu para nada, não mudou sua conduta em nada, você não utilizou aquele dado de monitoração ou aquele acesso por 24 horas, tira fora. Então, se 24 horas, a placenta caniana está normal, arranca fora. Quanto menor tempo, melhor. A nossa meta de infecção de ventriculite é 0, a meta de PCS é 0, a meta de infecção de catéter associado catéter vesical é 0. Então, a meta tem que ser 0. Se você está tendo ventriculite, se você está tendo complicações com dispositivos, tem alguma coisa errada no processo do serviço. A meta tem que ser 0. PAV, eu não sei se existe 0, mas a gente pode diminuir. Acho que, do ponto de vista de controle de processo, é muito mais factível você controlar a infecção dos outros dispositivos do que PAV. Você está certo. O Rogério Bernardo está levantando a mão. Bernardo, fique à vontade de fazer sua pergunta. Fala, Bernardo. Tudo bem? Você colocou ali muito claramente, o doente chegou lá na emergência, está com Glasgow 8 e tem uma TC com alguma catástrofe, enfim, uma lesão aguda. Não é muito difícil você convencer o neurocirurgião a colocar uma PIC nesse doente. A discussão vai ser só se ele tem ou não, ou se, enfim, mas o doente tem indicação, isso não é muito difícil. Agora, quando o doente tem um TCE grave, chega lá com Glasgow 8 e a tomografia é relativamente inocente, você falou 3 critérios aí. Infelizmente, eu estou lembrando um, que era uma pressão sistólica próxima de 60, isso? 90. 3 critérios que indicariam. 90. Tá. Então, quais são os outros 2? Então, idade 40, mais de 40, né? 40, pressão sistólica 90, postura motora patológica, decorticação e descerebração e decorticação. Tá. Agora, no caso da hipotensão, você está vendo esse doente na emergência, pediu uma vaga de CTI, enquanto está aguardando o NIR ali, alguém botou uma nora e o cara deixou de ficar hipotenso. Aí deixou de ter indicação de botar a PIC? Sim. Se a tomografia de crânio está normal, se a pressão está boa, não tem os parâmetros, não precisa colocar PIC. Na verdade, isso que você falou é uma situação bem real. A maior causa de hipotensão desses pacientes politraumatizados é hipovolemia. É falta de volume. Dá volume para o caboclo. Beleza. Então, aproveitar aqui e dar os parabéns aí pela excelente exposição aí. Foi bem sucinta e bem objetiva, bem legal. Parabéns. Valeu, Bernardo. Ô, Rogério, a Juliana está elogiando aqui a sua apresentação e você citou aí a ketamina. A gente tem usado a ketamina, aliás, usou
muito mais a partir agora, na época da pandemia, de fazer associação de drogas, e é uma boa opção, mas ela te pergunta, porque muitas vezes ela já ouviu falar que seria uma contraindicação o uso da ketamina em pacientes com hipertensão intracraniana. Então, essa é uma questão muito boa, bem colocada da Juliana. É de servidores? Não conheço essa menina. A Juliana é residente nossa. Beleza. Então, Juliana, é uma bandeira que eu já defendo há alguns anos. Porque a Juliana ela tem uma particularidade, ela é a maior fã do Epimed. Epimed. Eu tenho um viés grande, até já briguei com a Viviane Veiga e com o Salomão, que eles levantam sempre que o Propofol é a droga do paciente com TCE, hipertensão. Eu concordo até, realmente é uma ótima droga, mas a ketamina não diminui, não leva ao aumento da pressão intracraniana. Isso é uma lenda que foi levantada no passado. Na verdade, a ketamina tem um efeito diferente do Propofol, do Midazolam, que não causa hipotensão. Esse paciente politrauma com TCE, a maior parte deles estão hipovolêmicos, tem baixa perfusão cerebral. O Propofol não tem esse efeito deletério de deprimir a parte cardiocirculatória. É uma puta de uma droga, é barato. Tira dor, os pacientes são agitados. O politrauma, estou falando do politrauma, agitado por dor na maioria das vezes. Então, numa dose não tão alta, ele não vai causar essa agitação. Jairo, você falou Propofol, você está querendo falar ketamina. Desculpa, é o efeito aqui da abstinência alcoólica. Não. Ketamina. A ketamina não causa depressão circulatória. A ketamina é uma droga maravilhosa em relação a tirar a dor. Esses pacientes politraumatizados com TCE agitam por dor na maioria das vezes. Então, você vai usar uma droga que vai tirar dor em doses, não, estou falando doses honestas. Não é essa dose que está recomendada na publicação lá da MIB. Eu não gosto, porque quem escreveu aquilo lá, desculpa, a Viviane é minha amiga, mas você me desculpa, aquela dose ali está errada. Dose mais baixinha, o suficiente para deixar o paciente confortável. Eu faço 40 com 210 ml e começo com 2 mlzinho. Se deixar o paciente tranquilo, relaxou, tá bom, é essa dose. Não vai aumentar a pressão intracraniana. Agora, assim como o bloqueador neuromuscular ou qualquer o teste de desafio da pressão arterial, se vocês começarem a ketamina e a pressão intracraniana subir, para. Mas você não vai encontrar isso, Juliana. Você não vai encontrar isso. Eu já tenho usado ketamina há uns 8 anos. É uma ótima droga para esse cenário agudo do paciente que acabou de chegar com TCE grave e está com hipertensão intracraniana. Rogério, o ultrassom entrou no nosso dia a dia. E aí, a pergunta da Beatriz aqui é acerca da inclusão da ultrassonografia de nervo óptico dentro do NeuroCheck. Queria que você comentasse um pouquinho acerca. Rapaz, eu tenho usado. Eu confesso que eu estou apaixonado por esse método. Por que eu estou apaixonado? Ele está disponível, está ali no CTI, não dependo de ninguém. Eu puxo ele para o meu lado. É muito fácil fazer o ultrassom do nervo óptico. Ele tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, mas como tomador de decisão, eu tenho resistência a utilizar qualquer método, assim como a análise de curvas não invasiva, ou a pupilometria, ou a pressão do globo ocular. Eu tenho implicância em usar esses métodos não invasivos como tomador de decisão. Mas como, vou fazer uma tomografia, vou colocar um catéter de pique. Aí sim. Então, tem um paciente lá que está oscilando o quadro neurológico, tem um TCE, fez uma tomografia ontem que tinha alguma lesão, algum desvio de linha média. Eu faço um bainha de nervo óptico, eu noto uma bainha de 6,2, 6,3, eu vou descer ele para fazer uma tomografia, eu vou conversar com o neurocirurgião, talvez eu coloque um catéter de pique. Agora, usar a bainha de nervo óptico para prescrever um manitol, uma solução hipertônica, ou indicar uma craniotomia, não, isso não. Ele ajuda mais como uma ponte para eu suspeitar de hipertensão intracraniana. Rogério, já que você tocou no assunto da solução hipertônica versus manitol,
No geral, o pessoal acaba deixando a solução hipertônica como segunda linha, mas você confessou aí a sua preferência, às vezes, de trazê-la para uma primeira linha. Mas você também, na entrelinha, comentou que isso por conta das dificuldades com o manitol, de não dar sorte com o manitol. Aí eu quero saber se é porque você acha que funciona melhor, você tem visto melhor resposta, ou é problema da má sorte com o manitol mesmo? Confessa. Tá bom, má sorte total. Está sempre cristalizada a droga no manitol. Eu não tenho como perder tempo de botar em banho-maria para ele parar de cristalizar. E o NaCl, apesar de não ter a força de evidência que o manitol, é uma droga disponível, fácil, rápido, e parece que tem um efeito tão intenso quanto, e talvez mais prolongado do que o manitol. Então, eu acho que a solução salina hipertônica não ganhou essa posição de ser a primeira opção da solução hipertônica por falta de publicação suficiente ainda. Mas a impressão que dá é que é mais disponível, mais rápido e talvez um efeito mais duradouro. Agora, logicamente, se eu pego um paciente que já está com sódio de 150 e 160, eu não vou fazer solução salina hipertônica. Tá? Claro. Tem que levar isso em conta também. O Rogério, o Simão aí está elogiando a tua apresentação e ele toca no assunto aqui que sempre é motivo de crise, né? Que é a questão da anticoagulação profilática nos pacientes neurocríticos no geral, nos pacientes com TCE. Existe um momento adequado para isso? Qual o critério? Enfim, é lógico, considerando que você está usando as estratégias de profilaxia não farmacológicas ou impossibilitado de usar eventualmente. Eu não sabe quem é Simão Bamberg? Não, que é o Simão Bamberg. Simão Bamberg é um sem-vergonha que está querendo me provocar, porque é o cara mais genial que eu conheço. O cara sabe tudo de terapia intensiva. Ele está tentando me dar uma cutucada aqui. Isso aí é um golpe baixo do Simão. Mas tudo bem, vamos lá, Simão. Vamos responder a tua pergunta. TCE grave, que tem lá uma contusão temporal, tem uma linhazinha de hemorragia subaracnoide. Não, eu não começo a anticoagulação nas primeiras 24 horas, não. Compressão pneumática, medidas mecânicas, e eu costumo repetir a tomografia por 24 horas. Houve expansão do hematoma, ainda está evoluindo, não começa a anticoagulação, espero mais 24 horas, só medidas mecânicas. Mas se em 24 horas eu não observar nenhuma evidência de expansão, de aumento dessas hemorragias, com 24 horas eu começo minhas medidas medicamentosas, as medidas mecânicas desde a admissão. E ele sabe essa resposta, ele só está querendo me provocar. Sem vergonha. Ô, Rogério, você falou sobre a questão da cardiotomia descompressiva, que é um procedimento que a gente tem que ter bastante discernimento do ponto de vista de indicar. Eu queria que você estendesse um pouco mais no sentido de dizer o perfil dos pacientes que mais se beneficiam ou o perfil dos pacientes que não se beneficiam com a estratégia. Off-label ou pela publicação? Vale os dois, vai. Então, TCE grave, chegou lá, uma contusão temporal. Glasgow de 7, entubou. Pique de 25. Meu amigo, divide em a média de 6 milímetros. Canectomia. Medida de primeira e segunda linha. Abre, tira esse hematoma que ele vai morrer. O que o guideline fala? Medidas de zero, medida de primeira linha, segunda linha, terceira linha, vou discutir a canectomia. Mas se você notar, na prática, chegou um paciente já com baita de hematoma, uma contusão temporal, um hematoma subdural, o paciente piorando rápido. Cara, abre. Tira a calota. É minha sugestão. Resolver isso em 6, 12 horas. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta a mais? Algum comentário? Paraguaçu, nenhuma pergunta, não, Paraguaçu? Paraguaçu aí, só dê os parabéns aí.
Poxa vida, decepção. Está provocando aí o Paraguaçu. Nosso neurocirurgião, porque tem neurocirurgião no grupo, então tem que tomar cuidado. Responder essas perguntas com o neurocirurgião no grupo, tem que tomar cuidado. Perfeito. Falou. Aqui, Paraguaçu pegou tudo, sem dúvida, Alzira. Declinou. Foi gentil. Certo. Bom, Rogério, mas acho que foi uma boa oportunidade de fazer uma revisão sobre o assunto, mas mais ainda uma boa oportunidade da gente conversar um pouquinho, de ver o que se faz no dia a dia, de alguém com experiência. Às vezes a gente fica muito restrito às amarras dos guidelines e não é incomum que a gente tenha que tomar decisões aí off-label nesses pacientes, e acho que nada melhor do que ter uma oportunidade para a gente poder discutir isso e poder esclarecer. Eu só tenho aí a agradecer pela tua excelente apresentação, pela tua participação, e queria deixar aí você à vontade para fazer tua mensagem final aí, o take home message, o que o pessoal deve levar para casa de mensagem final acerca do manejo da hipertensão intracraniana. Primeiro, agradecer o convite. E a mensagem final, a minha sugestão é não usar um parâmetro isolado na tomada de decisão, levar a tomografia apenas quando o paciente estiver estável, não levar ele instável à tomografia, e se aproximar a equipe da neurocirurgia, porque a equipe da neurocirurgia, puxando o saco aí do Paraguaçu, se a gente não tiver a neurocirurgia de mãos dadas no paciente com TCE grave, a gente não vai conseguir monitorar a pressão tetaniana, não vamos poder drenar o hematoma que esteja formando, a gente vai perder o paciente. Então, é importante que seja multidisciplinar. Que a enfermagem também saiba fazer o neurocheck. Aconteceu uma situação muito legal no Alberto Torres no passado, que foi a fisioterapia. Durante a fisioterapia, notou uma anisocoria. E foi ela, a fisioterapeuta, que acionou todo o conjunto de atitudes que levou a tomografia e o hematoma extradural operou. Então, foi uma fisioterapeuta. Então, é importante que haja esse conceito multidisciplinar, que todo mundo saiba o que é o neurocheck, todo mundo se envolva nesse atendimento. E que tempo é cérebro não pode deixar para o dia seguinte uma avaliação de uma indicação cirúrgica que tem que ser feita nas primeiras 12, 24 horas. É isso. Excelente, Rogério. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Um grande abraço aí. Até a próxima semana. Abração, Rogério. Abraço, chefe. Tchau a todos.